Pronto, pessoal. Como é que agora eu preciso que vocês me informem como é que está. Só um instante. Agora eu preciso que vocês me informem como é que está áudio e imagem para a gente definitivamente começar a aula, tá? Então mandem um recadinho aqui me informando para mim ter essa noção. Áudio e imagem ok, áudio e imagem ok, tudo tranquilo, ok, tudo perfeito. Recado do Canci, da Nádia, da Elaine. Beleza, então, pessoal. Então a gente está pronto para começar a aula, né? Pessoal, como de costume, eu gosto sempre de começar minhas aulas me apresentando, né? Bacana. Agora tudo certo, então, tá? Como de costume, eu gosto de começar a aula me apresentando. Então, para aqueles que não me conhecem, muito prazer, meu nome é Renan Pacheco, eu sei que ele está aí na tela de vocês. Eu vou citar rapidamente a minha formação. Eu sou farmacêutico bioquímico, meu título de bacharel é esse, sou formado já há quase 3 anos, sou mestre, terminando mestrado em ciências ambientais, na verdade, né? Sou idealizador do método de controle de qualidade de florais, que é um método que a gente já sugestionou à Anvisa e espera que em breve isso possa ser aplicado também para outras empresas. Tenho formação em microsementicerídeo, sou farmacêutico do grupo Flor de Íris, um dos, né? E aí tem mais uma série de cursos que a gente acaba fazendo que eu não tenho necessidade de citar aqui. Tá? E hoje eu estou aqui junto com vocês para dar uma palestra que eu considero muito importante. Tá? E o nome dessa palestra é Dormir Bem Nutre a Vida. E as próximas informações que eu vou estar falando são importantes que vocês as absorvam para que vocês possam levar isso depois para os seus pacientes. Tá? Porque dormir, gente, é acima de tudo um ato fisiológico do nosso corpo. Fisiológico significa algo necessário para o nosso corpo. Além de necessário, ele é algo vital. Significa que nós não sobrevivemos sem dormir. Tá? O ser humano consegue ficar, às vezes, até 3 dias sem dormir. Muito raramente. Mas o preço que se paga por isso é muito alto. Nós ficamos basicamente 1/3 da nossa vida inteira, ou seja, 1/3 de toda a nossa vida nós dormimos. Mostrando, então, consolidando o quanto dormir é algo essencial para a nossa saúde. Se você visitar o Aurélio, né, que é aquele... um abraço para o Pedro também. Se você visitar o Aurélio, né, o famoso dicionário de português, e você procurar a definição de sono, você vai encontrar essa definição que eu coloquei aqui embaixo. Falando que é um estado caracterizado por suspensão da vigília, né, que são os olhos abertos, né, suspensão do estado de atenção do nosso corpo, é uma desaceleração do metabolismo, um relaxamento muscular e também uma diminuição da atividade sensorial. Atividade sensorial é escutar, é ouvir, é olhar, tocar, né? Então nós temos uma diminuição dessas atividades, ou simplesmente nós podemos classificar o sono como uma necessidade de dormir. Mas quanto tempo nós precisamos dormir? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem e muitas pessoas dormem, né? Mas não sabem se estão dormindo a quantidade correta, se dormem a mais, se dormem a menos. A verdade é que quase nunca faz mal dormir a mais. Tá? Na verdade, quanto mais você conseguir dormir, melhor para a sua saúde. Claro, salvo exceções, salvo quando você tem, por exemplo, diagnosticado um caso de hipotireoidismo, que você tem letargia, e aí pode prejudicar bastante a sua saúde. Mas quanto tempo, então, a gente precisa dormir? Né? Vocês podem acompanhar aqui um gráfico, na parte, né, no gráfico do eixo X, nós temos as idades, né, ainda até 80 anos, e no eixo Y aqui, nós temos o número de horas de sono, né, indo de 0 a 16. Então, quando nós nascemos, quanto mais bebês nós somos, né, nós fomos, na verdade, maior era a necessidade de dormir, e à medida então que nós vamos envelhecendo, menor torna-se a necessidade de dormir. Esse parâmetro é algo natural. Por quê? Porque durante o sono nós produzimos muitos hormônios. E depois eu vou estar comentando um pouco sobre quais hormônios nós produzimos e quais hormônios são dependentes uns dos outros. Mas um hormônio muito importante, que eu quero que você já anote, que eu quero que você pegue um papel e anote, ou então grave na sua cabeça, um hormônio muito importante é o GH, conhecido também como hormônio do crescimento. Não à toa que as crianças dormem muito, né? Vejam aqui, de 3 a 6 meses são 14, 15 horas de sono. E aí depois que nós vamos envelhecendo vai diminuindo. Mas por que isso? Porque nós produzimos GH durante a noite. Ou seja, nós precisamos dormir para produzir GH e então para crescer.
O GH atua no crescimento dos ossos, dos órgãos, dos sistemas, dos músculos, né? Em todo o processo anabólico, que é construção de tecido, construção de células, o GH participa. Então, quanto mais jovem, naturalmente, maior a necessidade do sono, porque mais GH nós precisamos produzir, ok? Uma coisa assim que eu escuto muitas pessoas falando às vezes: ah, mas eu durmo 4 horas por noite e para mim já está suficiente. Eu respondo para você: é mentira. Você pode ter acostumado o seu corpo a dormir 4 horas por dia, mas o seu corpo necessita de muitas mais horas para descansar, consolidar memórias, repousar os músculos, tá? Então não vem com esse papo de dormir 4, 3, 5 horas e me sinto confortável. Não, infelizmente você está enganando o seu corpo e ali na frente você vai estar pagando as consequências da privação do sono. Mas então, o que é ter uma boa noite de sono, né? O que significa nós dormirmos bem? O que significa descansar? O que significa, acima de tudo, dormir? Uma noite de qualidade, eu quero dizer. Então está na tela, né? O que é ter uma boa noite de sono? Primeiramente, dormir em menos de 30 minutos. Né? Se você deita na cama e vem demorando mais de 30 minutos para dormir, principalmente se isso acontece muitas vezes durante a semana, se repete muito durante o mês, você pode estar desenvolvendo um quadro chamado de insônia primária, que mais para frente vou comentar especificamente dela. Mas dormir bem também significa acordar no máximo uma vez por noite, né? É normal, tá? Você ali na madrugada acordar uma vez na noite, tá? O que é anormal é você picar muito, acordar 3, 4, 5, 6 vezes, e é muito mais anormal ainda quando você acorda durante a madrugada e demora para retornar a dormir, tá? Você acordar durante a noite, demorar mais de 20 minutos para retornar a dormir, significa que você está tendo aí então um problema de insônia, né? Um desequilíbrio na sua qualidade do sono. E um outro detalhe que aí é fácil de nós pensarmos, né? Dormir bem significa, acima de tudo, acordar com disposição, acordar animado, acordar com vontade de viver a vida, acordar com vontade de ser protagonista da sua vida. Se você acorda com fadiga, se você acorda com cansaço, se você acorda muito rabugento, tem alguma coisa nesse ciclo do seu sono que pode estar prejudicado, tá? Eu vou comentar aqui, tá? Perguntas, pessoal, tá? Vocês sintam-se à vontade para perguntar em qualquer momento, tá bom? E aí vocês perguntam, nos intervalos eu vou respondendo, durante a aula, enfim. A gente vai trabalhando assim, ok? Mas então, o que é o ciclo do sono, né? Como é que além daquelas dicas que eu dei ali, né? De dormir em menos de 30 minutos, de acordar no máximo uma vez e quando acordar, retornar ao sono em 20 minutos, de acordar disposto. O que é esse ciclo do sono que eu escuto tanta gente falar, né? Ah, ciclo circadiano, ciclo do sono, estágio 1, 2, 3, 4, 5, REM. Né? O que é isso? Eu já vou esclarecer para você, tá? O sono, pessoal, ele é dividido em 5 estágios. E para você ter todos os benefícios do sono, você precisa passar por esses 5 estágios de maneira eficiente, tá? Aproveitando o rendimento máximo desses 5 ciclos, tá? Esses ciclos eles não são divididos de maneiras iguais, tá? Cada ciclo tem um período de tempo maior ou menor, dependendo da hora da noite que você estiver dormindo, mas basicamente é assim, eu vou explicar. O ciclo, saindo do estágio 1 e indo até o sono REM, ele leva de 90 a 120 minutos. Vamos colocar o prazo aí de 120 minutos. Então, dentro de 120 minutos, você passou pelos 5 estágios do sono, tá? Como eu falei, cada estágio tem o mesmo número de tempo, o mesmo número de minutos? Não, não tem. Depende do período da noite em que você está. Por exemplo, nas 2 primeiras horas de sono, você permanece mais tempo no estágio 1, e no estágio 2 e no estágio 3. O estágio 3 é o mais intermediário, aí, tá? Depois, vamos colocar que você dorme das 11 da noite às 7 da manhã, tá bom? Então, das 11 da noite até 1 hora da manhã, você permanece muito tempo no estágio 1, que é aquele estágio de pegando o sono, os ouvidos sensíveis, podendo acordar facilmente, tá? E aí, então, das 2 da manhã, então, assim, desses 120 minutos que eu falei, vamos colocar que você vai ficar 90 minutos entre o estágio 1 e 2, 5 minutos no estágio 3 e o resto no estágio 4 e no sono REM, tá? E ali, das 2 às 7 da manhã, você vai ficar mais tempo, principalmente no estágio 4 e no sono REM.
O estágio 4 é aquele sono mais profundo e o sono REM é aquele sono onde o corpo começa a sonhar, tá? E também algo que é muito importante é que é após o sono REM que o nosso corpo tem liberação de cortisol. E algo muito importante, o prazo, né, o estágio do sono REM, o intervalo de sono REM, ele é maior próximo às, como eu falei, se você vai acordar às 7 horas da manhã, ele é maior próximo às 6 horas, provavelmente das 6 às 7 horas vai ser praticamente de sono REM, tá? Porque depois desse estágio, você vai ter uma grande liberação de cortisol no seu corpo, e é por isso que você irá precisar acordar, mas você já vai entender mais a importância disso daqui a pouquinho, tá? Então, recapitulando, 5 estágios, um ciclo de 120 minutos, você passa pelos 5 estágios, tá? Os estágios não são divididos de intervalos de tempo de forma igual, eles variam de acordo com o horário da noite. Nas primeiras horas, o estágio 1 e 2 são mais longos. Nos horários das 2 às 7 da manhã, os estágios 4 e o sono REM possuem maiores intervalos de tempo. Beleza? Seguindo a aula. Tem uma perguntinha aqui que eu vou ver qual é que é. Qual o prejuízo para adolescentes em crescimento em ir dormir na madrugada e acordar somente ao meio-dia? Eu já comento daqui a pouco, vou comentar agora, tá? O prejuízo, pergunta a Gislene, tá? É um grande prejuízo, tá, Gislene? Assim, porque o ser humano ele foi feito para dormir à noite. Eu sei que hoje em dia está muito na moda de, se você se sente bem, você faz, mas não. O corpo ele possui um ritmo, tá? Chamado de ciclo circadiano, que eu vou comentar mais para frente o que ciclo circadiano significa. O ser humano, de maneira fisiológica, ele produz cortisol durante o período diurno, tá? Ali, como eu falei, a partir das 7 horas da manhã ainda até as 8 horas da noite. E no período noturno ele produz alguns hormônios, como GH, melatonina, grelina, leptina. Ele tem uma liberação também de insulina. Então, assim, a liberação de GH ela acontece durante a noite, tá? Durante a noite junto com a melatonina, porque a melatonina ela também induz a liberação de GH. E por mais que você durma em um quarto muito escuro, o corpo possui o seu relógio biológico, ele sabe quando o sol nasce. E aí nós temos um decréscimo na produção de melatonina, podendo prejudicar, né, a produção de GH. Então assim, meu filho adolescente dorme da meia-noite até o meio-dia. Beleza, não tem problema nenhum, dorme 12 horas, é muito saudável inclusive. Mas é importante que o período da madrugada, que é de intensa escuridão, ele passe dormindo. Tá? Dormir durante o dia não é um problema, principalmente para um adolescente. Mas não dormir durante a madrugada, esse sim é um problema. Eu sei que hoje em dia nós temos games, videogames, computadores, são todas telas estimulantes que levam os adolescentes a permanecer mais tempo acordado, mas é importante que ele siga o ciclo circadiano do corpo. Depois disso eu vou dar dicas de como nos manter dentro desse ciclo. Ok? Alexandrine, né? Boa noite, Renan, mas nessa tabela como fica aquelas OPIs que possuem horário e biotipo diferenciado do sono? Ou seja, a questão do horário de ir dormir não tem a ver com o genótipo. A questão do horário, Alexandrine, tem a ver, tá? Como eu falei. O importante é que o período da madrugada, esse indivíduo ele passe dormindo, tá? Se você pegar, por exemplo, uma OPI2, provavelmente ele vai sentir mais sono ali entre 8 e 9 horas da noite. Um OPI número 1, ele vai sentir sono ali pela meia-noite e 1 hora da manhã. Tá? O OPI 3 ele pode acordar eventualmente durante a madrugada. Tá? E o OPI 4 é o tipo mais enérgico, vai acabar sentindo mais sonolência durante todo o dia. Mas o que vocês precisam entender é que esse sono da madrugada é o sono reparador. Então, assim, o OPI 1 ele pode dormir 1 hora da manhã? Pode dormir. Mas é importante que quando ele vá dormir, ele então fique da 1 da manhã até as 8 horas da manhã, 9 horas dormindo. Que esse intervalo da madrugada ele permaneça dormindo. O OPI 2, mesma coisa. Quando ele vai dormir ali pelas 10 horas da noite, que ele durma até as 6 horas da manhã. E que esse intervalo da madrugada, que é o intervalo que nós mais produzimos melatonina, eles permaneçam dormindo. Então, dormir mais cedo, dormir mais tarde, acordar mais cedo, acordar mais tarde, não é de todo ruim, desde que esse grande intervalo da madrugada, que é o horário mais escuro dessas 24 horas, você fique dormindo.
Fico imaginando como que os estudantes, pesquisadores de filosofia que amanhecem lendo e pesquisando. Luiz, pesquisar e ler, tá? Existe algo chamado consolidação de memórias, que é você só consegue melhorar a sua capacidade de aprendizagem com sono, tá? E isso só acontece no sono de estágio 4. Você só consolida memórias no estágio 4. Então, assim, não adianta o quanto você estude ou o quanto você leia. Se você não tiver um sono de qualidade, as memórias escapam do cérebro e aí vai precisar dormir. Mas, retornando, qual é a importância do sono? Já comentei vários itens, né? Mas vamos recapitulá-los. Bom, o principal, né, gente, é a manutenção da vigília e da qualidade da vigília. Vigília é o estado de você estar desperto, acordado, né? Então, assim, como eu falei, você sabe que tem uma qualidade do sono excelente quando você passa o dia desperto, sem sono, sem sonolência, ativo, desperto, feliz, contente. Isso sim é ter um sono de qualidade. Um outro ponto positivo da importância do sono é a restauração do organismo, né? Restauração física e mental. Porque durante o dia ocorre o desgaste, né, de músculos, órgãos, sistemas, a pressão arterial se eleva, a respiração pode ficar mais ofegante, e é justamente durante a noite que nós vamos ter aí o reparo dessas células. Por exemplo, é durante a noite que nós temos uma eliminação de cerca de 6.000 a 12.000 células consideradas cancerígenas. É durante a noite que nós desinflamamos o nosso corpo, né? Então é o período de repouso do corpo. Né? E ali, vejam que interessante, é justamente durante o estágio 4 do sono que nós temos um processo conhecido como anabolismo, né? Que é como eu falei anteriormente, que é a produção do GH e hormônios sexuais. Tá? Mas o que é anabolismo? Anabolismo é um processo que acontece no que o nosso corpo faz, né? Que significa construção de tecidos, construção de células, né? Que é a construção de tecidos, construção de ossos também, pelo hormônio do GH, né? E essa reparação de tecidos ela acontece justamente, principalmente no sono do estágio 4, que é o nosso anabolismo. E durante o sono REM, nós temos uma maior produção do hormônio cortisol. Muita gente pergunta, meu Deus, o cortisol, o hormônio do estresse, ele faz mal, ele faz mal? Não, ele não faz mal. Ele faz mal quando ele está em horários inadequados. Você precisa ter um pico de cortisol, se você não está tendo, olha só, você precisa ter um pico de cortisol entre 7 e 9 horas da manhã. O seu corpo precisa ter. Vocês separaram que muitas pessoas acordam 7h30, 8 horas da manhã e falam assim, se eu não tomar um copo de café preto, meu corpo não pega no jeito? Né? Não pega de jeito nenhum. O que o café significa? O café tem cafeína, cafeína é adrenérgico. Quando você acorda e não se sente disposto, provavelmente a sua glândula adrenal liberou pouco cortisol, tá? Liberou pouco cortisol porque provavelmente você não teve um sono REM de qualidade, ou você nem passou pelo sono REM. Então você precisa fazer o quê? Você precisa induzir o seu corpo a produzir cortisol. Então a cafeína vai lá no seu adrenal e dá um soquinho e bum, pega no tranco adrenal e produz cortisol. Então muitas pessoas já estão com a adrenal fadigada e precisam desse soquinho da cafeína para aumentar a produção de cortisol, sendo que a produção de cortisol está intimamente relacionada com a qualidade do seu sono REM. Lembram que eu falei que o sono REM ele é maior ali das 5 às 6, 7 horas da manhã? Então, se você não passa por esse estágio do sono REM bem descansado, sua produção de cortisol ela é prejudicada. Um momentinho só, pessoal. Aqui, né? Então, a insônia atinge todas as OPIs? Pergunta do Luiz Cláudio Maciel de Souza. A insônia, ela pode atingir qualquer tipo de pessoa. Depois eu vou comentar alguns fatores, né, que levam à insônia e ela atinge qualquer pessoa, tá? Carmen, e a pessoa que vai dormir às 4 horas da manhã, como fica? Carmen, ela fica mal, tá? Assim, o que eu quero dizer com isso? Bom, aí você vai ter que estudar outras formas de suplementação. Pessoas que têm trabalhos noturnos, por exemplo, eles têm um grande problema no seu ciclo circadiano, tá? O corpo tem dificuldade de reconhecer noite e dia, mas infelizmente às vezes ela precisa trabalhar à noite, né? Então existe suplementação, por exemplo, de melatonina e ela, entre aspas, engana o corpo, fazendo o corpo pensar que é noite, tá? Mas se você tem a oportunidade de trabalhar de dia, você precisa utilizar a noite para dormir.
Se você está indo dormir às 4 horas da manhã, você está prejudicando o seu corpo. Como eu falei no início da aula, não importa se você me diz, Renan, mas eu durmo 4 horas por noite, para mim tá bom. Renan, mas eu durmo às 4 da manhã, acordo às 7, estou zerado. Mentira! Você está enganando o seu corpo. Você ali na frente vai pagar o preço por isso. Tá? Você está enganando o seu corpo, porque a sua necessidade é completamente outra. Mais itens sobre importância do sono. Não é a conservação da energia, né? As energias físicas e mentais gastas durante o dia serão compensadas por uma diminuição de consumo de energia durante a noite. Então, é aquele famoso descanso, né? Nós temos, então... tem bastante pergunta aqui já, tá? E quando uma OPI2, por exemplo, aquela que dorme mais cedo, né? Consegue dormir depois da meia-noite e acorda às 6 horas. Isso também interfere nos 5 estágios do sono? Celeste, pode interferir nos 5 estágios do sono, tá? Provavelmente interfere, como eu falei. O corpo precisa de 7 a 8 horas de sono para dormir, tá? Da meia-noite às 6 horas são 6 horas de sono. Não é algo tão ruim assim. Como eu falei, se você vai deitar à meia-noite e leva menos de 20 minutos para dormir, e durante a madrugada, ou seja, durante até as 6 horas da manhã, não acorda, ou se acorda apenas uma vez e aí leva menos de 20 minutos para retornar ao sono, provavelmente você está tendo um sono de qualidade, tá? Poderia ser mais, deveria ser no mínimo 1 hora a mais, mas também não é o fim do mundo, tá bom? Boa noite, Cleiton. Então, assim, né, essa conservação de energia, ela passa também pela diminuição do metabolismo. Nesse período do sono, nós temos uma diminuição da temperatura corporal, uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da pressão arterial, isso também ajuda a desinflamar o corpo. Tudo isso faz com que o corpo conserve energia, né, e consiga, de fato, descansar. E aqui é o que eu falei, que o seu corpo vai pagar o prejuízo se você dormir 4, 3 horas, tá? Porque nós temos uma produção de uma série de hormônios, eu coloquei somente alguns aqui, os que eu considero os principais. Se você não completar esse ciclo de sono, então, você vai ter um déficit na produção desses hormônios e você vai ser afetado de diversas formas na sua vida. Tá? O hormônio mais conhecido que nós temos, né, que hoje em dia está bem na moda, é a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido principalmente durante os estágios 4 e durante a fase REM. Ela é produzida principalmente entre as 2 da manhã e as 6 horas da manhã. Tá? E é o tipo de hormônio que o nosso corpo libera quando atinge esses estágios. Tá? É o hormônio que o cérebro, né, produzido pela glândula pineal, que o cérebro fala para o corpo assim, aí corpo, ok, estamos de madrugada mesmo, então está na hora de você descansar. Tá? Você tem o estágio 1 e 2 ali onde você cai no sono, mas é durante ali as 2 da manhã e as 6 da manhã que a melatonina está falando, que a melatonina fala assim, corpo, beleza, apaga. E agora o corpo, de maneira inconsciente, vai elencar as suas prioridades. Você, conscientemente, deixa de pensar, né? Pensar propositalmente, é claro, né? E o corpo vai elencar as suas prioridades. Ou seja, ele vai falar, aí, ó, tive uma intoxicação hoje, vamos lá no intestino resolver isso, vamos lá no pâncreas, vamos lá na próstata. E o corpo vai elencar as suas prioridades e vai começar a restaurar tecidos. Durante o sono, como eu falei, nós temos aqui, né, o hormônio do crescimento, o famoso GH. Uma pergunta grande aqui do Ciro. Ciro, essa pergunta que você fez é muito grande, tá? E assim, ó, copia e cola no final da aula, que daí eu vou responder quando tiver mais tempo, tá? Então nós temos a produção do hormônio do crescimento, a produção da melatonina, a produção da serotonina. Gente, vocês só precisam abrir a mente, tá? Porque a ciência, ela imita a vida. O que a gente fala? Ih, essa pessoa acordou de pá virada, não dormiu bem, tá rabugento. Não é assim que a gente fala? Por que alguém que dorme mal acorda rabugento? Porque não tem produção de serotonina, tá? A serotonina, ela é regulada pela melatonina em mecanismos de feedback. O que eu quero dizer feedback? São mecanismos de compensação. Você precisa produzir melatonina para produzir serotonina. Se você dorme mal, produz pouca melatonina. Produz pouca melatonina, produz pouca serotonina. Serotonina é um neurotransmissor do humor, né, que regula o nosso humor. Então, se você não tem uma produção adequada de melatonina, se você não atinge todos aqueles estágios do sono, você acorda rabugento, mal-humorado.
você tem mais tendência a ter depressão e ansiedade, tá? E além desse hormônio da serotonina, você também pode ter um prejuízo no hormônio do cortisol, que foi aquele que eu falei, né, que é um hormônio mais produzido ali principalmente após atingir o sono REM, tá? Vou continuar aqui, depois já respondo a pergunta do Alexandrine e da Leila. Durante a produção, o hormônio também passa naturalmente pela testosterona, tá? A testosterona é o hormônio produzido pelos testículos nos homens, né? Pelos ovários nas mulheres. Mulheres, obviamente, produzem muito menos, mas os homens podem sim sofrer de impotência sexual se não tem noites de qualidade de sono, porque não vai estar produzindo a testosterona. Nós também temos a produção de insulina. Não é que a insulina ela é produzida durante a noite, tá? É que assim, ó, a melatonina ela não é produzida somente pela glândula pineal, tá? Nós também temos uma pequena quantidade produzida no trato gastrointestinal e nas glândulas reprodutoras, testículos nos homens, ovários nas mulheres. E no trato gastrointestinal nós temos um outro hormônio chamado GLP-1, que também trabalha junto ali em parceria com a insulina. Então, se você não tem uma quantidade de melatonina adequada, você pode produzir menos GLP-1 e, consequentemente, produzir menos insulina, ou se produzir insulina, pode levá-lo a uma resistência à insulina, ou seja, diminuir a afinidade pelo receptor na célula. Tá? Então, você tem um prejuízo na insulina e aí, né, naturalmente, você pode levar o seu paciente a desenvolver uma diabetes, por exemplo. Além disso, nós também temos a produção da leptina, gente. Tá? A leptina é um importante hormônio, conhecido também como hormônio da saciedade. Se você tem pouca leptina, você se sacia pouco. Se saciando pouco, você come mais, pode desenvolver obesidade e outras síndromes metabólicas, né? Então, assim, é bem comum, né? A pessoa que dorme pouco e acorda à madrugada para assaltar a geladeira. Porque ela dormiu pouco, tá? Ou come muito durante o dia. Dorme pouco. Se dorme muito, dorme de maneira errada, tá? Então, a melatonina e a qualidade do sono também regula a leptina. E a hipocretina, que é o hormônio oposto da leptina, tá? Renan, e as pessoas que tomam os indutores do sono, produzem todos esses hormônios ou há alguma influência? Leila, indutores do sono, como por exemplo os medicamentos alopáticos, o Zolpidem, o Rivotril, o Clonazepam, o Azopam, né? Todos esses medicamentos são indutores do sono. Esses medicamentos eles podem sim prejudicar muito a qualidade de saúde da pessoa. Primeiro porque são drogas, não estou falando que não se deve utilizar drogas, né? Deve-se sempre avaliar a questão de risco e benefício. Mas esses medicamentos, eles fazem o quê? Eles comprometem a arquitetura do sono. Eles rebaixam o nível de consciência e faz com que o paciente não passe por toda essa estratégia, por essa arquitetura, que é estágio 1, 2, 3, 4 sono REM, ele não faz com que ele passe por essa arquitetura de qualidade. Estou olhando para o lado aqui, gente, tá? Eu peguei uma revista muito interessante que eu quero até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Me digam se vocês estão vendo. Tá? Aqui, ó. Melatonina versus ansiolíticos. Estão vendo? Digam se estão vendo. Tá? Escrevam para mim ali se estão vendo. Não viram? Tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí de novo. Aqui, ó, vou colocar bem na frente da câmera. Aliguem a câmera de vocês, né, gente? Estão vendo ali, ó, tela tarja preta, bem na frente do meu rosto agora. Sim, beleza, que bom, ok. Eu estava lendo um artigo hoje falando sobre melatonina versus ansiolíticos, tá? Vou ler para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Além de apresentarem, falando agora dos benzodiazepínicos, né, que são os indutores do sono. Além de apresentarem efeitos adversos como sedação, ressaca e dependência, os benzodiazepínicos não são capazes de atingir as fases de sono mais profundas, mantendo o sono em geral apenas nos 2 primeiros estágios, que é aqueles estágios mais sensíveis que eu falei, lembram? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Isso porque reduzem a atividade de ondas lentas, delta e teta, da fase 3 e incrementam as de alta frequência, beta, o que pode refletir em uma melhor qualidade de sono. Você até consegue uma noite inteira de sono, mas esse sono não é restaurador. Ao contrário, a melatonina é capaz de atingir todos os estágios, inclusive o sono REM. Enfim, na melatonina eu vou falar mais adiante, tá?
Mas isso é para mostrar que esses indutores do sono, os benzodiazepínicos, clonazepam, rivotril, zolpidem, medicamentos também considerados hipnóticos, eles fazem com que a pessoa, não é que a pessoa dorme, a pessoa desmaia, entendeu? Por isso que ela não tem uma qualidade do sono, porque ela fica muito tempo na fase 1 e 2, só porque desmaiada. Ela fica sensível ao barulho, ela escuta o barulho, os seus receptores estão ativados, mas ela está desmaiada. Então existe um prejudício, desculpa, ocorre esse prejudiciamento das outras estratégias, né, das outras arquiteturas do sono, mostrando então que não é adequado. Estava vendo outras perguntas, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrá-las, tá? Renar e as pessoas... Tá, já respondi, né? Renar, o que você receita para as mães que amamentam e precisam acordar várias vezes? Muitas vezes a falta de sono contribui para a depressão pós-parto. Pergunta da Alexandrine. Assim, Alexandrine, ó, tem coisas na vida que invariavelmente o corpo vai sentir, tá? Então, assim, como eu falei, tudo na vida é uma avaliação de risco-benefício, tá? Um bebê, quando nasce, ele é a prioridade na vida da mãe, na vida do pai, obviamente. E a mãe, ela vai sofrer nesses primeiros um ano, vamos dizer assim, né? Que é quando o bebê precisa amamentar. A mãe vai ter prejudicado a qualidade de sono? Vai, com certeza. Imagina, ela vai ter que acordar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas para amamentar o bebê. Mas é algo que ela precisa passar, porque o bebê, ele é prioridade. A mamãe desenvolveu uma depressão pós-parto. Beleza. Se isso daí, como eu falei, vai para a avaliação do risco-benefício, se isso está prejudicando demais a vida dela, então talvez esse bebê tenha que partir para uma mamadeira para a gente tratar a mamãe. Tá? Agora, se a mamãe aguenta isso, atende o bebê. Tá? E aí, como é que a gente pode fazer o tratamento pós-parto? Bom, existem várias ferramentas, né? A gente utiliza bastante a terapia portal do tempo para que ela reinterprete esse trauma. Lembrando que um trauma não significa que algo é positivo ou negativo, é só um evento que a pessoa tem dificuldade de ultrapassá-lo. Então, às vezes, pode ser necessário o portal do tempo, a terapia portal do tempo para a mamãe. Tá? E às vezes é necessário que o bebê pare de tomar o leite. Como eu falei, avaliação de risco-benefício. Mas é importante que você conscientize a mãe do papel de ser mamãe. Tá? E o bebê, nesse caso, é prioridade. Meus clientes que usam sono natural me falaram que o produto é bom. O mais interessante é que voltaram a sonhar à noite. Ótima, Anastácia, tá? Realmente, sono natural aí tem virado queridinho dos terapeutas nos últimos meses, porque tudo que faz efeito rápido é bom, né? E, tipo assim, o paciente utiliza o sono natural aí em 2, 3 dias já está tendo uma qualidade de sono fantástica, tá? Sonho e lembro do sonho, sinal que atingi sono profundo REM, porém acordo sempre cansado, querendo dormir mais, mesmo que durma 10 horas. Sono não foi reparador? Não é que o sono não foi reparador, Pedro, tá? Existe algo que é assim, ó. Você precisa acordar entre 6 e 8 horas da manhã. Se você passar das 8 horas da manhã, acordar às 10 da manhã, você vai acordar cansado. Tá? Então, assim, não é somente o movimento de dormir bem, é o movimento de saber quando dormir e saber quando acordar. Isso faz parte da arquitetura do sono para você ter uma qualidade melhor. E também dormir 10 horas precisa ver, né, se essas 10 horas foram contínuas, se não tiveram muito, se você não intercalou muito, né, não acordou em vários períodos. Tá? Então, pessoal, compreender a importância do sono, recapitulando, diminui a pressão arterial, melhora a liberação de insulina, melatonina, hormônio do crescimento, GH, testosterona, leptina, cortisol. Dormir é fundamental para você consolidar memória, dormir é fundamental para o processo de anabolismo, que é crescimento, né? Que é colocação de tecidos, de células, reparo de células. Então, o sono aí ele é fundamental de diversas formas, tá bom? Agora a pergunta que não quer falar, que não quer calar, a pergunta de $1 milhão, né? O que é ritmo circadiano? Que eu vejo tanta gente falando aí de ritmo circadiano, não faço a mínima ideia do que é, né? Gente, ritmo circadiano é algo muito simples, tá? Ritmo circadiano é um intervalo de tempo de 24 horas, ou de um dia, se você preferir chamar assim, que se baseia todo o ciclo biológico humano. Ou seja, dormir, acordar, evacuar, alimentar-se e socializar. Isso é um ritmo circadiano. Se você faz todas essas atividades,
você tem aí um ritmo circadiano, esse intervalo de 24 horas. Os principais balizadores do ritmo circadiano, obviamente, são dormir e acordar, né? Porque quando você está acordado, você socializa, você se alimenta, você vai ao banheiro. Quando você dorme, você tem produção hormonal, você descansa. Então, os balizadores do ritmo circadiano são esses dois pontos, né? Dormir e acordar, vigília e sono, né? E o que são os sincronizadores externos e fatores endógenos? Os sincronizadores externos são luz, né, que são as coisas que fazem você ficar acordado. Luz, ruído, atividade física, refeições e socialização. Isso é um sincronizador externo que te mostra aí, corpo, beleza, acorda aí, acorda para a vida, vamos viver, né? Já os fatores endógenos são os fatores que vão nos levar a dormir, né? Que são os fatores que avisam o cérebro, ó cérebro, você está dormindo. Porque lembra que eu falei que o estágio 1 e estágio 2 não é sinônimo de sono? O que é sinônimo de sono é estágio 3, 4 e 5, que é quando a melatonina fala, aí cérebro, tô dormindo, vamos fazer tudo que a gente faz quando dorme, entendeu? Então é assim que funciona. Perguntas, gente, muita pergunta, tá? Sonho e lembro do sonho, sinal que... Não, isso aqui já foi, né? Renato, você já ouviu falar sobre a lei de 1 minuto e meio ao acordar à noite para ir ao banheiro? Perguntou do questionamento do Ciro, né? Não, Ciro, não conheço, tá? Por isso é tão importante a terapia flor de íris, para dormir melhor, pois medicamentos químicos bloqueiam a conexão angelical. Exatamente, tá? Aqui eu estou falando um pouco do papel mais fisiológico, né? Que é a sensibilização de receptores e a colocação de dependência, mas além dessa dependência, como é que é a palavra, dessa dependência e dessa sensibilização de receptores, né? Existe toda a questão de conexão angelical, né? Quando você baixa o seu nível de consciência com a utilização de hipnóticos, como o Zolpidem, o Rivotril, você diminui a sua capacidade de expansão cerebral, de expansão mental, né? Então a sua força angelical, ela diminui. Você perde essa capacidade de se conectar com os cosmos, né? Antes do sono natural, eu usava melatonina. Como comprei vários frascos, ainda uso o sono natural, não todas as noites. Me dá um bom sono. Minha dúvida é se o uso contínuo é prejudicial. O uso contínuo não é prejudicial, tá, gente? Essa revista que eu estou lendo aqui, né, é uma série de artigos científicos, por isso que a pessoa pediu o nome da revista, na verdade é um compilado de artigos, tá? Essa revista aqui, um dos tópicos que ela aborda é segurança de uso da melatonina. O corpo produz de 0,2 a 0,9 miligramas de melatoninas por noite, tá? A prescrição de melatonina normalmente ela varia de 1 a 5 miligramas, nos Estados Unidos é até 10 miligramas prescritos. Nós temos estudos que apontam a utilização de 1 grama de melatonina noite no caso, né, por 60 dias e não ocorreram episódios de intoxicação de melatonina. Não é algo que se lê, tá, sobre intoxicação de melatonina. Eu não conheço, pelo menos, também nunca li artigos sobre isso. Tá? Então, assim, a utilização do sono natural é muito, muito segura. Tá? Ainda mais como você falou, que não faz a utilização todas as noites, torna-se mais segura ainda. Tá? Então, você pode utilizar aí 3, 4, 5, 6 meses tranquilamente. Só não gosto de fazer de nenhum medicamento bengala. Tá? Então, assim, experimente utilizar em intervalos de tempo menor, né? E aí ver como é que está a qualidade do seu sono, para e ver se você continua dormindo, que aí você vai ter uma boa resposta, tá? Renar, é recomendado o sono natural para quem não tem insônia? Digo, pelo fato da pessoa reclamar de acordar sempre cansada. Muito recomendado, Celeste, tá? Não, Lisiane, acho que é isso, né? Lisiane, uma ótima pergunta, muito boa pergunta, tá? Insônia não é somente você não dormir à noite ou acordar várias vezes. Insônia, como eu falei, é você também acordar cansado. Se você acorda cansado, é indicativo de que você não passou por todas as fases do sono. Tá? O sono natural, como ele também contém melatonina, ele ajuda nessa fase de reparo do sono, o que é muito importante. Então, a prescrição do sono natural é mais do que indicada. Dificilmente eu acordo, mas quando acontece, eu não ligo a luz. Dificilmente eu acordo, mas quando acontece, eu não ligo a luz para não despertar. Celeste, comentário, ótimo comentário. Tá? A luz, ela bloqueia a pineal e bloqueia a melatonina. Se você acorda durante a noite, procure não ligar a luz.
Eu tomo como sendo necessidade de dormir cedo e mesmo assim acordo após dormir entre 5 e 6 horas. Luiz, como eu falei, o adequado é você dormir aí de 7 a 9 horas. Ah, estou dormindo 6 horas. É ruim? Não é ruim, mas não é toda aquela coisa também, né? Como eu falei, também existe o fato de respeitar a individualidade, tá? Não estou falando que você vai pagar um preço por isso. Mas se você conseguir dormir mais, melhor. Então, quais são as principais causas de alteração no ciclo sono e vigília? Né? Então, assim, o que pode nos tirar da nossa qualidade do sono? Estresse, alimentação inadequada. Gente, se você comer um churrasco 10 horas da noite e for dormir, você vai estar demandando muito sangue para o seu sistema gastrointestinal. Não é que você vai dormir, você vai desmaiar, tá? Porque o sangue vai todo para aquela localidade, para aquela localização. Porém, isso não significa que você vai dormir bem, porque a atenção do seu corpo vai estar toda no sistema gastrointestinal, quando deveria estar em outros locais. Sedentarismo também prejudica muito, né, a qualidade do sono. O avanço da idade, tá? Naturalmente o ser humano diminui a produção de melatonina com o avanço da idade. Privação do sono, né, se você fica muito tempo sem querer dormir, também é um fator. Intoxicação tecnológica, né? Intoxicação tecnológica, a luz azul dos celulares, dos tablets, dos computadores, prejudicam a qualidade demais do nosso sono, bloqueiam a produção de melatonina. E algo muito interessante, que é o jet lag. O que é jet lag, né? Essa figura aqui embaixo reproduz bem. Jet lag é o fuso horário. Pessoa que ora está em um fuso horário, viaja muito, vai para o outro, vai para o outro. Isso estraga, né, bagunça o ciclo biológico da pessoa e ela não sabe onde está e a produção de melatonina é comprometida. Então tudo isso é prejudicial à saúde. A gente está com muita pergunta mesmo hoje, tá? Tem alguma luz que pode ser usada à noite? Tem, olha, no celular, tá? Tem aqueles aplicativos que você baixa que eles diminuem bastante a luz, tá? A luz azul ela é muito prejudicial. A luz vermelha, o corpo ela é mais assimilada pelo corpo, tá? O sono natural pode ser tomado por quanto tempo? Como eu falei, ele não tem indicação de intoxicação, então 3 meses é uma utilização super segura. Eu indico parar depois de 3 meses para ver como o corpo reage. Renan, acabei de receber pelo WhatsApp sobre a lei do minuto e enviei no grupo, ok. Lembrando que a pessoa pode ficar cansada o dia todo por ter apneia, que é uma patologia muito perigosa. Penso que o certo é sempre fazer a polissonografia. Vilane. As causas da insônia elas são multifatoriais, tá? Assim, obesidade, apneia, problemas cardiovasculares, tudo isso pode prejudicar a qualidade do seu sono. Mas assim, tem como você necessariamente precisa de uma polissonografia? Nem sempre, tá? Se você tem um companheiro, pergunta para o companheiro, ele ronca, ele é obeso, ele acorda muito. Então assim, se a pessoa não ronca, se a pessoa não é obesa, se a pessoa não tem doença cardiovascular, provavelmente o que leva a essa insônia são esses outros fatores que eu citei, né? Depressão, ansiedade, estresse, falta de esse ritmo alucinado, luzes azuis, tudo isso pode estar prejudicando, tá? Então, consequências da privação do sono, né? Quando você não tem uma qualidade do sono adequada, são os que eu falei até agora: transtorno de humor, depressão, ansiedade, obesidade, pela questão da leptina e da grelina, né? Que são os hormônios que regulam a saciedade. Doença cardiovascular, se você não dorme bem, você pode ter doença cardiovascular, diabetes e fertilidade. Diabetes por conta do GLP-1, produzido no trato gastrointestinal, que atua junto com a insulina, e fertilidade porque o homem pode diminuir muito a produção de testosterona. Tá? São os fatores mais clássicos aí de privação do sono. Existem outros? Óbvio, existem outros, né? Mas esses são os mais clássicos. Renato, o ideal é o quarto numa noite totalmente escura, com certeza, né? No caso de diabético que acorda muito para ir ao banheiro urinar, pode haver algum problema em relação à bexiga, caso ele durma uma noite inteira com sono natural? Assim, Simone, o problema do diabético urinar não tem a ver com a bexiga, tá? O problema do diabético urinar muito é que ele tem um nível muito alto de glicose no sangue e aí o corpo precisa eliminar essa glicose. Então não é que a bexiga enche, é que o corpo tem uma necessidade muito grande de estar eliminando glicose. Então ele acorda várias vezes para ir ao banheiro urinar. Tá? Então, assim, se você é diabético e se você não regular a sua glicemia, né,
você não vai se tratar da insônia, tá? Então a insônia ela passa a ser um problema secundário derivado da diabetes. E nesse caso o sono natural também não vai funcionar, tá? Porque esse fato dele acordar é algo que nenhum tipo de medicamento vai conseguir impedir, tá? Ele vai ter necessidade de urinar e ele vai acordar, tomando medicamentos alopáticos, hipnóticos, tomando sono natural, qualquer tipo de medicamento, se ele não controlar a diabetes, ele vai acordar. Então, aqui, né? Um dos hormônios que a gente mais produz durante o sono é a melatonina. E muita gente se questiona qual a importância da melatonina e como a melatonina ela é produzida. Né? Como que ela é produzida? Bom, é assim, tá? O nosso corpo, através da retina, ele reconhece a luz. Quando reconhece a luz, ele manda uma mensagem para um núcleo supraquismático, tá? E esse núcleo ele vai informar para o nosso corpo, então, estado de vigília ou estado de sonolência. Quando esse núcleo supraquismático não reconhece a luz, ele informa aí, cérebro, noite, bora dormir. Aí ele manda uma mensagem para a glândula pineal falando, produz melatonina. E a glândula pineal começa a produzir melatonina. Então, essa melatonina ela só é produzida em estado completo de escuridão. Então, a luz ela influencia diretamente na produção de melatonina. Tá? Aqui no próximo slide eu trago um gráfico mostrando para vocês como a idade influencia na produção de melatonina. Tá? E vejam que a partir dos 35 anos, nós temos um decréscimo muito importante na produção de melatonina. Tá bom? Então, assim, todo mundo acima dos 35 anos deve fazer uma suplementação de melatonina? Não necessariamente, tá? Como eu falei, você precisa avaliar a sua qualidade do sono. Se você passa por tudo aquilo que eu falei, dorme bem, não acorda durante a noite, acorda reparado, descansado, beleza, segue vida que segue. Estou tendo prejuízo na minha qualidade do sono? Pode provavelmente ser derivado da ausência da produção de melatonina depois dos 35 anos. Quais são os maiores sintomas da falta da produção de melatonina? Os maiores sintomas, Ivete, são, primeiro, prejuízo na qualidade do sono. Tá? Isso aí é algo clássico da falta de melatonina. Depois, depressão, ansiedade, diminuição de testosterona, tá? Prejuízo cognitivo, dificuldade de memória. Tudo isso pode ser problema derivado da melatonina, tá bom? E além disso, né, a melatonina, olha só, eu só vou comentar um pouquinho aqui, gente. Deixa eu abrir aqui a revista, olha só, onde a melatonina atua, tá? Tudo dentro de artigos científicos, tá? A melatonina é um poderoso antioxidante, são mais de 6 mil estudos comprovando a ação antioxidante da melatonina. Ela atua prevenindo ou tratando câncer. Vejam que curioso, fizeram um estudo com câncer de mama e verificaram que as células tumorosas do câncer de mama se proliferam mais durante o período diurno. Coincidência ou não, é justamente durante o período diurno que nós não produzimos melatonina. Ou seja, o câncer de mama se prolifera durante o dia e não à noite. Então isso mostra claramente que existe uma relação entre melatonina e câncer de mama. E também uma série de outros tipos de câncer aí, né? Ele também tem ação no trato gastrointestinal. Lembram que eu falei lá que o trato gastrointestinal produz melatonina. O trato gastrointestinal também libera GLP-1. Então, se você tem problemas no trato gastrointestinal, ele vai ter uma ação muito importante. Obesidade, porque atua na liberação de leptina e grelina. Aqui, ó, anti-inflamatório. Por isso que eu falo que o sono ajuda a desinflamar o corpo, porque a melatonina tem uma ação muito boa anti-inflamatória. Fertilidade. Mais o que? Imunológico, sistema imunológico. A melatonina tem uma grande ação no sistema imunológico, né? Na liberação de células dos linfócitos T. Cérebro, Alzheimer. Melatonina tem uma íntima relação com Alzheimer, tá? Coração, doenças cardiovasculares. Lembram que eu falei? Ótima ação. Autismo, também já existem alguns estudos que relacionam autismo com melatonina. Que a suplementação com melatonina melhora a sensibilização do autista, né? A socialização dele. E por aí vai, né? E sem contar a longevidade, né? A suplementação de melatonina aumenta a longevidade. Bora para a aula aqui. Paciente que toma Rivotril pode tomar sono natural? Pode sim, tá? Sem problema nenhum.
Aqui a importância da melatonina, né? Acabei falando sem nem saber. Uma coisa que é muito importante. Por que a melatonina é tão importante? Porque ela é um hormônio anfipático. Anfipático significa que ela tem absorção tanto em tecido adiposo, ou seja, em nível não, em meio de gordura, né, em meio oleoso, quanto em meio aquoso. Ou seja, ela é absorvida por vários pontos do nosso corpo. Por isso que ela tem uma ação antioxidante tão poderosa. E o principal, ela não provoca dependência e tem o seu uso muito seguro. Agora vamos acelerar, porque já é quase 10 horas, né? Quase 9 horas. Eu separei dois tipos clássicos de insônia, tá? Que são os tipos de insônia que provavelmente vocês vão tratar. Porque insônia, como eu falei, apneia, diabetes, problemas cardiovasculares, provavelmente aí vão ser médicos que vão estar tratando e vocês vão acabar tratando então os casos de insônia primária e secundária. A insônia primária, gente, é aquela caracterizada em que o paciente tem dificuldade de dormir. Ele vai para a cama e não dorme nos seus primeiros 20 minutos. Quando passa dos 30 minutos, a insônia primária é clássica, tá? Então você tem que deitar e dormir em menos de 30 minutos. Normalmente, a insônia primária se associa a um aumento de alerta fisiológico e psicológico durante a noite. Tá? O que eu quero dizer com isso? O paciente ele mantém níveis elevados de cortisol e não consegue desligar, ele fica extremamente desperto. Tá? Normalmente a pessoa utiliza medicamentos hipnóticos e o álcool, né? O álcool é um sedativo, de forma errada para induzir o sono. E o último parágrafo que é muito importante, vou ler para vocês. Normalmente coincide com um episódio de estresse psicológico, tristeza, afastamento de um familiar, por um fator social, como por exemplo a perda de emprego, dificuldade econômica, ou um fator médico, iminência de uma intervenção cirúrgica. A insônia primária persiste geralmente muito tempo depois do desaparecimento da causa original, devido à presença de um nível elevado de alerta e de um condicionamento negativo. Assim, você dormir mal uma semana, 2 semanas é ok, tudo certo. Às vezes você vai fazer uma prova, às vezes, como eu falei, a iminência de uma cirurgia, você se separou da esposa. Você passar algumas noites dormindo mal é normal, tá? Você pode ter excesso de preocupação. Mas dormir mal por mais de um mês, e principalmente quando você supera esse evento negativo, classifica claramente uma insônia primária. E aí você vai precisar então de uma intervenção. Pergunta do Ciro aqui, é bem grande, fiquei de ler no final da aula, né? Então assim, sobre a insônia primária, lembra que eu falei do cortisol? Esse gráfico aqui, gente, ele indica a liberação de cortisol em uma pessoa normal. Vejam que aqui, a partir das 22 horas, né, 24 horas aqui, até as 6 horas, que é mais ou menos aqui, os níveis de cortisol são super baixos, tá? Então, assim, é um horário que é para você estar dormindo super bem. E lembra que eu falei que existe um horário para o corpo despertar? Aqui, entre 7, 8 e meia, aqui, o corpo ele tem um pico de cortisol. Então, assim, você precisa acordar entre 7 e 8 horas. Porque é o horário que o seu corpo está falando assim, acorda, 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 acorda. Se você passa desse horário e não acorda, você vai acordar de mau humor. Porque aquele melhor horário para acordar passou. E nós também temos um horário bom aqui para dormir, que é entre 22 horas e meia-noite, tá? E aqui o gráfico do lado é um gráfico de uma pessoa com níveis de cortisol desregulados, tá? Aqui a linha azul aqui é o normal, né? Como eu falei, 24 horas já nem temos mais cortisol. E a linha amarela aqui, é o ACTH, que é o adrenocorticoide, que é um hormônio similar do cortisol, tá? Vejam que aqui, perto da meia-noite, que ele tem um novo pico. Então, assim, se você está muito estressado, ansioso, depressivo, é normal que você tenha níveis elevados de cortisol. É normal quando você está perto de eventos que te levem à excitação, você durma mal. Mas é anormal quando você passa por esses eventos e você continua com a insônia primária. Então a pergunta clássica é: há quanto tempo você está demorando mais de 30 minutos para dormir? Há 1 mês. Por quê? Porque perdi o emprego. Já recuperou o emprego? Recuperei. Continua? Continua. Então você tem que tratar. É assim que funciona. Já a insônia secundária é a dificuldade que o corpo tem de permanecer no estágio do sono 4 e no sono REM. Tá? Normalmente é associado a um aumento do alerta fisiológico e psicológico durante a noite. Né? Também é classificado quando a pessoa acorda, muitas vezes durante a noite, e quando acorda, demora mais de 20 minutos para retornar. Tá? O ideal é acordar no máximo uma vez e retornar ao sono em menos de 20 minutos. Também é muito comum acontecer em pessoas com mais de 40 anos.
Pode estar associado a outras patologias, claro que pode. Diabetes, apneia, doenças cardiovasculares, problemas gastrointestinais, são todas doenças que podem sim estar associadas. Tá, e como é que a gente pode resolver esses problemas de insônia, então, sem uma ação medicamentosa? Como? Existe um processo chamado de higiene do sono. Vocês podem pesquisar na internet e vocês vão ter todas as informações, tá? Mas o principal é, mantenha uma rotina. Lembram que eu falei? Hora para dormir e hora para acordar, tá? É preferível você acordar mais cedo do que dormir mais tarde. Então assim, vou dormir 1 hora da manhã, então bota para despertar às 6 horas da manhã, tá? Para o seu corpo se acostumar a acordar cedo. Se acostumar a acordar cedo, pode ter certeza que ele vai dormir mais cedo também. Então estabeleça uma rotina. Evite comidas e bebidas estimulantes à noite. Cafeína, chá verde, churrasco, tudo isso é estimulante, então é bom evitar. Priorize alimentos mais leves, né, como por exemplo saladas, proteínas leves, como a carne do peixe, o ovo. Oleaginosas também tem uma boa ação. Né? E acrescente na rotina alimentos que contêm o triptofano. O triptofano é um aminoácido que ajuda na formação de melatonina. Então pega uma caneta aí, que eu vou falar para vocês alguns alimentos que contêm muito triptofano. São, por exemplo, até anotei aqui, aveia, banana, abacate, amêndoas, castanha do caju, um dos alimentos que mais contém triptofano, vale a pena acrescentar na sua rotina. Tá? Sementes de abóbora, de girassol, legumes e saladas verdes escuras, como espinafre e rúcula, contém muito triptofano. Grão de bico é outro alimento que contém muito triptofano. Mas é assim, comi uma castanha do caju meia-noite, vou produzir melatonina? Não. Você precisa acrescentar na sua rotina esses tipos de alimentos para melhorar a produção de melatonina. Outro fator importante é evitar principalmente luzes azul no quarto. Né? Como eu falei, notebook, tablet, celular, deve-se evitar tudo isso. E utilize o quarto apenas para dormir. Deixe ele em uma temperatura adequada, deixe ele escuro, e aí você vai tentar dormir. Outra coisa também, gente, é tomar um chazinho à noite ali, tá? Um chazinho de maracujá, deixa o corpo quentinho, aquece o corpo, facilita a indução do sono, tá? Também deve-se evitar praticar exercícios físicos depois das 8 horas da noite. Então você deve evitar, porque ele estimula muito o corpo, né? Então essas são dicas de higiene que você deve passar para o seu paciente. Além disso, existe o tratamento farmacológico, que é o tratamento da terapia flor de íris, tá? E o sono natural é um produto incrível, gente. Ele é fantástico, tá? A capacidade que esse produto tem de melhorar a qualidade do sono é impressionante. Por que eu digo isso? Porque ele tem 3 constituintes em sua fórmula. Valeriana, só um pouquinho. Aqui, ó. Valeriana, que é essa flor aqui. Passiflora, que é essa flor aqui. Tá? São 2 flores muito, muito estudadas pela farmacopeia brasileira e que possuem um forte papel de indutor do sono. Elas acalmam o corpo e induzem o sono. O corpo consegue dormir mais rapidamente. Tá? Então, assim, se a pessoa possui insônia primária, o sono natural vai ser muito bom. Tá? E ele também contém a melatonina, gente. Se você utiliza 10 miligramas de se você utiliza 10 gotas de sono natural antes de dormir, você está ingerindo aí quase 5 miligramas de melatonina. É uma dose bem alta. Então a dose do sono natural varia de 6 gotas a 12 gotas, dependendo aí da intensidade, né, da sua insônia. Tá? Então ele melhora tanto a qualidade da insônia primária, quanto a qualidade da insônia secundária. Ele contém melatonina, que vai melhorar a qualidade do estágio 4 dos sonos REM, e possui as plantas que vão induzirem o corpo. Vão induzirem o corpo ao sono, né? Vão induzirem ao sono e vão relaxar o corpo, preparar o corpo para dormir, né? E a melatonina também vai ter uma forte função em Alzheimer, depressão, ansiedade, estresse. É um fator imunológico muito bom também, tá? Além da melatonina, gente, um outro produto que é muito utilizado, eu coloquei os dois aqui lado a lado, é o Proteção e Equilíbrio. Por que o Proteção e Equilíbrio é muito indicado? O Proteção e Equilíbrio ele trabalha principalmente os aspectos de insegurança e ansiedade da pessoa. Ele leva para a pessoa confiança e segurança. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem insônia porque ela possui um nível de ansiedade muito alto, tá? E um outro fator também que muitas pessoas têm, por exemplo, o OPI2, que é o medo do escuro. Tem pessoas que sim, têm medo de ficar no quarto escuro. É normal, tá? Principalmente o tipo OPI2. E o Proteção e Equilíbrio, por trabalhar a confiança, ele retira o medo do escuro. Então, se a pessoa tem medo de apagar as luzes, Proteção e Equilíbrio vai fazer super bem. Se ela vem passando por momentos de ansiedade,
de insegurança no trabalho, no relacionamento familiar. O Proteção e Equilíbrio ele vai regular a ansiedade da pessoa, vai diminuir drasticamente os níveis de ansiedade, trazendo mais segurança para a pessoa, para que a pessoa consiga, consequentemente, não levar os problemas para a cama e aí ter um sono de qualidade. E se você complementa com o sono natural, o sono é melhor ainda. Outro fator aqui é o Master, tá? Por que o Master ele é tão importante, não só para dormir, mas como para melhorar a nossa capacidade de conexão com os anjos, né? Que é algo que a gente fala bastante. O Master, gente, ele atua em todas as glândulas, mas atua principalmente na glândula do hipotálamo e na glândula pineal. Lembram que a pineal produz, que é a principal glândula que produz melatonina? Pois é, o Master atua lá. Ah, Renan, mas por que o Master atua lá? O que tem nele que faz ele atuar lá? O Master, gente, é uma solução de micronutrientes, tá? Que atuam nas glândulas. Ele contém na sua fórmula, principalmente, oligominerais que são fundamentais para o funcionamento da glândula pineal. Quais são, Renan? O magnésio, o iodo, o lítio, o selênio, o zinco e o cobre. Ele também contém outros microminerais, mas esses que eu falei são os que ele contém em maior quantidade. Além de ter o ácido ascórbico, que é a vitamina C, né, que também é importante vitamina para o funcionamento do cérebro. Então, assim, esses microminerais eles vão atuar diretamente no cérebro, tá? São microminerais iônicos, né? O que facilita a passagem entre membranas, fazendo com que eles cheguem mais rápido ao cérebro, melhorando a capacidade de funcionamento da glândula pineal. Melhorando a glândula pineal, melhora a produção de melatonina, de insulina, de testosterona, de hormônios tireoidianos, uma série de hormônios, mas principalmente melatonina, e melhorando a glândula pineal, expansão da consciência, facilitando conexão com os anjos, com os cosmos, né, com os poderes superiores, e melhorando o nosso poder de decisão e planejamento. Então, assim, quer dar um tratamento que realmente funciona, que realmente é seguro e eficaz para o seu paciente que sofre de insônia, eu garanto que se essa insônia dele não for, né, de uma apneia, de uma doença cardiovascular, se ela for de ordem de avanço da idade, de ansiedade, de estresse, de dificuldade com resolução dos problemas do dia a dia, passando proteção e equilíbrio, Master e sono natural, eu garanto que ele vai dormir bem e principalmente ele vai ter um sono reparador. Ah, é o Renar que está falando isso? Não, não é o Renar, gente, tá? Não é o Renar. É a ciência, melatonina, valeriana, passiflora, esses minerais que eu citei, zinco, cobre, selênio, magnésio, iodo, lítio, que estão dentro da solução Master Flor de Íris, a galantina nivalis, que está dentro da produção e equilíbrio, são todos constituintes que funcionam dessa fórmula. Ah, claro, pode não funcionar para um ou para o outro? Pode. Cada indivíduo possui suas individualidades, né? Mas assim, para a grande maioria, para a grande massa, é um tratamento muito, muito eficiente, porque eu acompanho os resultados há mais de anos e sei que funciona. Tá? Produto de qualidade, matéria-prima importada, matéria-prima exclusiva, vai fazer um efeito fantástico. Beleza, pessoal? Dúvidas? Que hora é? 9h03? Perdi a janta. Responder as últimas dúvidas aqui, tá? Vou ver se eu acho aquela do Ciro, que era bem grande. Aqui, acho que é essa aqui. Renar, você poderia tirar uma dúvida em relação à aula passada do professor Clodoaldo, em relação a um caso de esposo de uma colega do grupo, onde o mesmo teve um AVC? Ela descreveu que o mesmo toma Xarelto e tinha prescrito o Oxygen Plus, mas o professor falou que não era necessário o Oxygen Plus. Uma vez o Xarelto serviria para afinar o sangue. Seria possível você fazer um webinar sobre assistência farmacêutica? Estou reforçando uma sugestão que eu havia dado em outro momento. Beleza, Ciro, ótima ideia, tá? Posso fazer sim um webinário abordando mais a assistência farmacêutica, mas fica uma dica para você. Lá no canal do YouTube da Terapia Flor de Íris, tem uma aula minha de 45, 50 minutos, onde eu falo somente do Oxygen Plus e eu falo desses acontecimentos, né? Eu falo de esquemas terapêuticos, de aumento de dosagem, diminuição de dosagem. Então acessa lá e confira, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você, mas a sua ideia é muito boa de a gente fazer mais uma aula sobre assistência farmacêutica. Qual dosagem normalmente utilizada de melatonina? Pergunta da Vânia. Vânia, normalmente as dosagens utilizadas é de 1 mg a 5 mg.
Tá? Nos Estados Unidos você chega a encontrar até 10 miligramas. 10 miligramas é uma dosagem que eu não considero importante, tá? Porque 5 miligramas já resolve. E o sono natural, na dosagem de 12 gotas, ele contém 5 miligramas. Tá bom? Cinco a 12 gotas para crianças, 5 gotas. Olha só, gente, o sono natural para crianças ele não é indicado, tá? Por quê? Porque, lembra do gráfico de idade lá, a criança já tem uma quantidade de melatonina muito boa sendo produzida. Então, assim, antes dos 16 anos eu não recomendaria. Se essa criança está tendo um problema de sono, vale a pena você partir para a higiene do sono e para proteção e equilíbrio, que eu tenho certeza que vai solucionar. Ah, claro, e melhorar a alimentação dela, né? Retirar os alimentos industrializados, processados, refinados, que prejudicam a capacidade de absorção do corpo dos bons nutrientes. Então, assim, a criança, problema de sono, parte por proteção, alimentação e higiene, porque problema de melatonina ela não tem. A produção do sono natural é a base das flores de valeriana e passiflora, florais, ou a essência desses vegetais. Não são florais, tá? São produções fitoterápicas, tá? É uma composição de 50% de valeriana e 50% de passiflora. Pessoa cardiopata que toma outros remédios quando vai dormir, pode pingar o sono natural na água que a pessoa vai tomar os outros remédios? Não, tá? O sono natural pode sim ser diluído em água, mas não com os outros remédios, somente para o sono natural. O Master pode ser só o floral e a terapia completa do proteção e equilíbrio? Normalmente a gente utiliza a terapia completa do proteção e equilíbrio com gel, tá? Para trabalhar esses aspectos de ansiedade, e somente o Master Gotas. Mas assim, se o paciente apresenta maior problemas glandulares, a gente acaba utilizando a terapia completa do Master, né, para aumentar a concentração desses oligominerais com gotas e com gel, e aí traz a proteção só para o gotas, tá? Então vai do que você vai querer tratar. Quer tratar mais a ansiedade? Gotas e gel de proteção. Quer tratar mais o problema glandular, disfunção glandular? Gel e gotas do Master. Qual a idade para começar a tomar o Master? A partir dos 12 anos é bem seguro, fica à vontade. O Ciro falou que já assistiu, mas não tem vídeo. Ciro, dá uma olhadinha lá no canal do Terapia Flor de Iris. Digita no YouTube que essa aula tem lá, tá? Eu tenho certeza. Se você não encontrar, manda um WhatsApp para a equipe que eles te encaminham. Renar sugerir para aquela mãe tomar o produto, porque imaginei que a vida dela era agitada. Beleza, ótimo. Criança acima dos 12 anos, como eu falei. Renar, o que você tem a falar do triptofano? Podemos indicar? Triptofano é um aminoácido, tá? Que pode se encontrar nos alimentos, aqueles alimentos que eu falei, tá? Como aveia, banana, oleaginosas como castanha do caju, amêndoa, semente de abóbora, de girassol, ervilha, ovo, queijo branco, grão de bico contém muita triptofano, tá? Então você pode encontrar nesses alimentos e também existe a opção de manipular, mas assim, a opção de manipular é algo que, pelo que eu sei, é só possível ser feito por nutricionistas, médicos e farmacêuticos, tá? Para o terapeuta aqui, eu sugiro que ele realmente faça a aquisição, né, um investimento no sono natural, que já é uma fórmula pronta, que é uma fórmula que a gente consegue produzir através do processo de assistência farmacêutica, né? É importante que a gente diga que nós temos uma produção limitada, de um acordo que nós temos com a vigilância, para essa distribuição. Tem uma aula sobre oxigênio como PDF, Verlane, exatamente, Verlane. Essa aula aí que vai o PDF do Oxigênio Plus que eu falei. Tá? Obrigado pelos parabéns, Ivete. Então, assim, pessoal, estou encerrando a aula. Se alguém tiver uma última dúvida aí, manda aí que eu vou ficar mais um minutinho aqui para responder. Renar, como saber se o problema do paciente não seria a absorção de minerais e não a falta deles? Então, Lisiane, essa é uma pergunta pertinente que é difícil a gente saber, tá? O que eu recomendo fazer assim, ó? A absorção de minerais é muito prejudicada quando o paciente leva um estilo de vida muito ruim, tá? Então, assim, se é um paciente que, eu sempre falo, é um paciente que come mal, come muita comida industrializada, processada, refinada, ele tem as fezes indo para os extremos, ou seja, às vezes muito amolecidas, às vezes muito endurecidas,
provavelmente ele tem um problema de desbiose intestinal. Então, antes da gente iniciar qualquer tratamento, vale a pena acrescentar o Lactobacillus e o Oxygen Plus. Por que o Renato acrescentou o Oxygen Plus em quase todos os tratamentos? Eu acrescento, gente, pelo seguinte motivo. O Oxygen Plus ele tem a capacidade de melhorar a absorção de tudo, não somente dos produtos Flordírios, mas de tudo que a gente utiliza. Ele melhora a absorção dos alimentos, de medicamentos alopáticos, de medicamentos naturopáticos, dos medicamentos Flordírios, porque ele consegue atuar no nosso intestino, eliminando a microbiota anaeróbica do intestino, melhorando, tá, a capacidade de absorção intestinal. Já o Lactobacillus, ele vem para trazer uma flora bacteriana positiva. Então, assim, se você observa que o paciente tem as fezes nos extremos, tem uma alimentação muito ruim, acrescentaria o Lactobacillus e o Oxygen Plus. Eu acrescentaria em quase todos os casos. Quando que o Renan não acrescenta o Oxygen Plus? Gente, se você consulta uma pessoa aí consciente da alimentação dela, se é uma pessoa que ingere bastante alimentos crus, verduras cruas que possuem bastante dióxido de hidrogênio, que é como o Oxygen Plus funciona, eu não acrescentaria, tá? Uma pessoa bem conscientizada, que vem para tratar só a ansiedade, tem uma alimentação bem balanceada e bem positiva, iria ter um equilíbrio para o máximo, para o do tempo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que nós atendemos tem hábitos muito ruins e o Oxygen Plus ele torna-se fundamental no processo. Se você quer que os seus tratamentos aconteçam de forma mais rápida e mais eficiente, acrescentar o Oxygen Plus é uma excelente pedida, tá? Pergunta do Titato, né? Achei estranho a luz cor azul ser prejudicial, pois usamos em cromoterapia a cor azul com efeito calmante, relaxante e tranquilizante. Achei estranho, repetindo a mesma pergunta, né? Pedro, assim, eu não entendo muito de cromoterapia, tá? Nunca estudei, não sei o que falar sobre as escolhas das cores, tá? Mas assim, as luzes azuis que são prejudiciais é o nível da onda, né? Dessas luzes artificiais azuis, tá? Isso não sou eu quem estou falando, é os estudos, tá? Que mostram que essas luzes azuis derivadas de tablets, celulares, computadores, televisão, né, prejudicam a capacidade de produção de melatonina. Talvez a luz azul que é utilizada na cromoterapia seja a luz sem esses raios que eu falei, né, sem esse comprimento de onda que eu falei. Aí sim pode ter um efeito mais relaxante, mas essas luzes artificiais azuis, elas são muito prejudiciais, tá? Talvez na cromoterapia a fonte de luz seja outra e aí possa ter uma função mais calmante. Renar, quanto tempo se utiliza o lactobacillus para desbiose? Dali. É assim, eu sempre respondo, é clichê, mas eu falo depende, tá? A gente depende, assim, ó, porque se a pessoa utiliza o lactobacillus florgiris e usou 15 dias e no 16º para de utilizar e retorna para aquela alimentação ruim que ela tinha, entende? Não vai compensar. O Lactobacillus florgiris ele deve ser utilizado aí por 30 dias no mínimo, mas a pessoa ela precisa se conscientizar da alimentação dela. Para que quando ela para de utilizar o Lactobacillus, não é que ela tem que ter uma alimentação regrada, mas uma alimentação como é que é a palavra? Uma alimentação que indique que ela utilize mais alimentos naturais, tá? Então, assim, ela utilizou o Lactobacillus 30 dias, quando parar, tente se manter com uma alimentação mais saudável. Tá óbvio, vai ter o dia do lixo, não vai comer coisas boas todos os dias, mas prioriza alimentos mais saudáveis. Mas normalmente 30 dias já é um tempo bem bom, tá? Às vezes até 15 dias já é o suficiente se essa pessoa for bem regrada. E depois continue com uma boa alimentação. Gente, acho que é isso, né? Tem algumas perguntas aqui ainda que estão chegando, não vou conseguir responder tudo, tá? Então, assim, mandem perguntas no grupo da Terapia Florgiris, no grupo do curso, mandem por e-mail, mandem no meu WhatsApp. Gente, eu tenho meu Instagram, que é Renar Pacheco, meu Facebook, que é Renar Pacheco. Adicionem lá, eu posto stories, dicas, não todos os dias, mas muitos dias por semana, sobre alimentação, medicação, não tanto sobre a terapia Florgiris, mas são realmente dicas simples assim de coisas que a gente pode estar fazendo no dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida, ok? Também tem as mídias da terapia Florgiris, que nós também respondemos lá, a equipe que cuida das mídias acaba nos enviando as perguntas e a gente está sempre respondendo, beleza? Essa aula vai estar disponível depois no ambiente virtual, com certeza, tá bom?
Então é isso, né? Renato, você deixa o povo doido com tanta informação. Ah, obrigado. Olha só, eu vou falar um pouco da minha missão, tá? Eu coloquei na minha missão nos últimos dias, assim, eu tô com uma missão de vida que eu quero tentar descomplicar a saúde. Não sei se hoje eu consegui descomplicar, tá? Eu quero aproximar a saúde das pessoas. Espero que eu tenha conseguido descomplicar algumas coisas para vocês, que vocês pratiquem essas coisas na vida de vocês e que depois de vocês testarem vocês passem para os seus pacientes, tá bom? É do fundo do coração o que eu desejo para vocês, ok? Então, Deus abençoe vocês, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima, tá? Grande abraço, pessoal. Valeu e até mais.